Ok, meu povo, boa noite mais uma vez. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Ao fim e ao cabo, chegamos a mais uma sexta-feira, né? Graças a Deus. Bom, pessoal, vamos lá. Para hoje, nós vamos trabalhar com as vozes verbais, ok? Ontem a gente falou sobre as nossas classificações de algumas conjunções, né? Finalizamos aí o nosso último grupo de conjunções. E para hoje, nós vamos finalizar a nossa semana trabalhando com um outro conteúdo gramatical, ainda relacionado aos nossos verbos, certo? Que são as vozes verbais. Antes da gente falar sobre as vozes verbais, gostaria de relembrá-los as nossas datas aí dos nossos exames, ok? Então, não esqueçam, dia 7/10, na terça-feira, nós faremos o nosso exame escrito, certo? Dia 8/10, a gente vai fazer a nossa prova oral. E dia 9/10, também prova oral. Né? Temos aí 2 dias para esses exames, ok? Como nós temos alguns colegas que saíram do nosso grupo, eu vou precisar fazer um ajuste na quantidade de grupos que eu havia colocado inicialmente, certo? No final da aula, no nosso grupo, eu comento com vocês como que vai ficar, ok? Mas eu não vou fazer nenhuma divisão dos grupos que já estão feitos. Eles vão permanecer da mesma forma, certo? Só vou fazer um ajuste em relação à quantidade de apresentações, ok? Bom, então vamos lá. Vamos falar de vozes verbais, certo? A gente vai entender o que são as vozes verbais e como nós vamos utilizá-las, ok? Como o próprio nome sugere, as vozes verbais, elas estão relacionadas com os nossos verbos, certo? O verbo, ele possui aí 1 milhão de características, e uma dessas características são as vozes verbais. A gente vai entender como nós vamos utilizá-las. Para que a gente possa começar, eu trouxe para vocês alguns exemplos de frases, e em cada uma delas, nós temos uma voz verbal diferente, ok? Nieves, você pode fazer a leitura dos 3 exemplos, por favor? Sí. Eles compraram a casa. A casa foi comprada por eles. Comprou-se a casa. Beleza. Nós temos informações diferentes ou a informação é a mesma em todas essas frases? O que vocês têm a me dizer sobre isso? La frase dice la misma cosa ou não? Sim ou não? Não, os tempos são diferentes. Os tempos verbais são diferentes? Quais outras observações, além dos tempos verbais? O que mais nós temos de diferente? O sentido, ele é o mesmo? Ele é conservado? Ou esse sentido é alterado? É sentido mesmo. É o mesmo? Em todas elas, nós temos essa mesma informação de que uma casa, ela foi comprada, ok? A única diferença é o modo como essa informação é apresentada em cada um desses exemplos. O verbo é o mesmo, o verbo comprar, mas o modo como esse verbo se apresenta vai indicar o uso de vozes verbais diferentes. Primeiro exemplo, eles compraram a casa. Nós temos aqui a presença de um sujeito. O sujeito é eles. São eles que realizam a ação verbal de comprar. E a casa é o complemento dessa ação verbal. Então, a gente tem claramente aquela nossa ideia inicial de frase: sujeito, verbo e complemento. Nós temos uma ordem direta, certo? Essa é a ordem direta na língua portuguesa: sujeito, verbo e complemento. Porém, quando nós olhamos para o segundo exemplo, a gente já tem uma inversão em relação à posição de cada um desses elementos. A casa, que estava no final, veio para o começo, ok?
A casa foi comprada, a ação de comprar ela permanece na frase, mas ela foi alterada por eles. Continuamos com o sujeito, continuamos com o complemento, mas a gente teve uma pequena mudança em relação à posição de cada um deles, certo? E as nossas vozes verbais, elas dizem respeito justamente a essa mudança, certo? Dessa mudança de ênfase ou de foco em relação a esses elementos que compõem uma determinada frase. Tudo isso em relação à nossa ação verbal, ok? Vamos entender detalhadamente cada um desses grupos. Bom, para que a gente possa trabalhar com mais exemplos, a gente vai ver inicialmente uma definição do que é a voz verbal, ok? Helwi, a leitura, por favor. Voz verbal. Maneira como se apresenta a ação expressa pelo verbo em relação ao sujeito. Tal relação pode ser de atividade, de passividade ou de atividade e passividade ao mesmo tempo. Isso, muito bem. Então, quando a gente fala dessa voz verbal, a gente está falando do nosso verbo, ok? E o modo como esse verbo ele vai apresentar essa ação verbal. Mas é uma ação verbal que ela é apresentada de formas diferentes em relação ao nosso sujeito. Então, eu tenho o sujeito e eu tenho a ação verbal, certo? Dependendo da forma como a relação entre esse sujeito e esse verbo é estabelecido, nós vamos ter três tipos de vozes verbais: voz verbal ativa, voz verbal passiva e a voz verbal ativa e passiva ao mesmo tempo. Para essa última classificação, nós temos um nome específico, que é a voz reflexiva, certo? A gente vai trabalhar individualmente com cada uma delas. Vamos começar com a nossa voz passiva, certo? O que é a voz passiva? Vamos lá. Ocorre quando o objeto da ação passa a ser o sujeito. Então, lembrem-se daquela ordem que eu havia comentado: sujeito, verbo e complemento. Ela escreveu o livro. Ela é o meu sujeito, escreveu é o verbo, o livro é o objeto ou o complemento dessa ação verbal. Ok? Nós podemos dar esses dois nomes. Quando nós temos a voz passiva, nós temos uma mudança em relação à classificação de cada um desses elementos. O meu sujeito, que era ela, passa a ser o objeto dessa ação verbal. Isso a gente observa no segundo exemplo. O livro foi escrito por ela. Esse ela agora se une à ação verbal através da preposição por, ok? E nesse momento, o que era sujeito se torna objeto da ação verbal, se torna o complemento dessa ação verbal. E o livro, ele vai ocupar agora essa posição de sujeito. Então, a voz verbal passiva nada mais é do que essa mudança. Do que era sujeito, torna-se objeto, e o que era objeto, torna-se sujeito, certo? Então, o sujeito é quem pratica a ação verbal. Então, sempre que nós tivermos uma ação verbal e essa ação verbal estiver conjugada em uma determinada pessoa, nós entendemos que é essa pessoa que pratica essa ação verbal. Então, na voz passiva, a gente tem essa mudança de objeto para sujeito e de sujeito para objeto, certo? E onde nós vamos encontrar essa voz passiva? Comumente, ela será encontrada em jornais, certo? Jornais e revistas, são nos periódicos, jornais. Editora francesa cria selo para certificar que livro foi escrito por ser humano. Temos aqui o foi escrito, a voz passiva, certo? Escritora japonesa admite que ChatGPT escreveu parte de seu livro. Aqui a gente tem a voz ativa, um pouco diferente. É só para que a gente possa entender essa diferença entre a ativa e a voz passiva, certo? Mas dentro de jornais e revistas, ela é a voz mais utilizada, ok? Vamos lá, a gente vai entender como nós vamos formar essa voz passiva.
A voz passiva, ela pode ser formada de duas maneiras, ok? Nós temos o primeiro tipo de voz passiva, que é a voz passiva sintética. Na voz passiva sintética, eu vou utilizar o meu verbo junto com a partícula ser, ok? Exemplo: comprou-se o livro, bebeu-se o vinho. Observe esse comprou-se e esse bebeu-se. Eu consigo identificar quem é o sujeito dessa ação verbal? Esses verbos, eles apontam para alguma pessoa ou não? Não conseguimos identificar. O que vocês pensam sobre isso? Esse sujeito, ele está explícito ou ele está implícito nesse verbo? Observe um exemplo de cima. Não, de cima não. Aqui, o de baixo. O vinho foi bebido. O vinho foi bebido. Eu consigo identificar o meu sujeito nessa ação verbal ou não? Não. Não. Não seria o vinho que ocupa a posição de sujeito aí, já que a ação verbal de ser está sendo diretamente relacionada a ele? Eu tenho o meu sujeito. O sujeito, nesse caso, é o vinho, certo? O vinho, ele está ocupando a posição de sujeito. Mas o que que acontece? Quando a gente olha para essa voz passiva com a partícula C, que é a voz passiva sintética, nós não temos a possibilidade de identificar quem é o sujeito da minha ação verbal, porque ele fica meio que indeterminado. Pode ser qualquer pessoa, certo? E aí a gente tem esses dois exemplos. Comprou-se o livro, bebeu-se o vinho. Voz passiva sintética, ok? Temos aqui outros exemplos. Normalmente, nós vamos encontrar essa voz passiva sintética, que é formada por essa partícula C, em anúncios de vendas, certo? É muito, muito comum nós encontrarmos anúncios de venda, de aluguel de casa, enfim, de qualquer objeto que esteja à venda, esteja exposto ao público. Nós teremos anúncios como esses. Vendem-se casas, vende-se casa, ok? Qual é a diferença de um para o outro? Os dois apontam para a mesma coisa, que é a voz passiva sintética, porque nós utilizamos o ser, mas existe uma diferença. Em vendem-se casas, eu tenho o meu verbo no plural, certo? Em vende-se casa, eu tenho o meu verbo no singular. Então, existe uma pequena diferença em relação ao modo como esse verbo se apresenta. Em um, eu quero dizer que casas são vendidas, e no 2, eu quero dizer que casa é vendida, certo? Então, essa voz passiva com a partícula C nada mais é do que uma forma diferente de utilizar a voz passiva tradicional, de forma que nós não apontemos para nenhum sujeito específico, certo? É o que acontece frequentemente nesses anúncios de compra e venda de diversas coisas. Nesse caso, compra e venda de casas, ok? Então, esse é o nosso primeiro tipo de voz passiva sintética, certo? E aqui a gente tem uma nova comparação da voz passiva sintética com a voz passiva analítica. Observem. Novamente, voz passiva é quando o sujeito ele sofre a ação do verbo. O meu sujeito ele ocupa a posição de objeto, ok? Vejam, a prova foi corrigida pelo professor. Eu tenho um exemplo de voz passiva analítica. Por quê? Porque eu tenho o verbo ser seguido do particípio do verbo corrigir. Quando eu falo da voz passiva sintética, é como se eu sintetizasse a ação verbal em apenas um verbo, certo? Que nesse caso é o verbo vender. Vendeu-se gelo e carvão. Com o uso desse se, vende-se, perdão, está no presente.
Com o uso desse ser, eu não consigo saber quem é o sujeito dessa ação verbal, mas eu consigo saber que um determinado sujeito, ele vende gelo e carvão, ok? Então, essa é a diferença. Voz passiva analítica, formada pelo verbo ser, mais o particípio do verbo principal. E esse verbo ser, ele pode estar em qualquer tempo verbal, certo? A prova é corrigida pelo professor, a prova será corrigida pelo professor, basta que seja o verbo ser, em qualquer tempo verbal. E o verbo vender, a mesma coisa. Ele pode estar em qualquer tempo verbal. Vendem-se gelos e carvões, vendeu-se gelo e carvão, vender-se-á gelo e carvão. Nós podemos utilizar qualquer tempo verbal, ok? Mas, normalmente, quando nós falamos da passiva sintética, nós utilizamos verbos no presente simples, ok? Perguntas? Oh, beleza, vamos lá. Bom, aqui é a nossa formação da nossa voz passiva, como eu havia comentado com vocês. Na voz passiva, a gente vai usar o verbo ser mais o particípio do verbo principal, certo? Por exemplo, temos aqui a passagem da nossa voz tradicional, que é ativa, para a nossa voz passiva, para que a gente possa observar essa mudança do verbo em relação a cada uma das vozes. Ativa, ele comprou o carro. Ele, sujeito, comprou o verbo, o carro, objeto da ação verbal. Aqui a gente vai inverter quando passamos para a voz passiva. O carro foi comprado por ele. Foi comprado é o que indica que existe a presença dessa voz passiva, ok? Nesse caso, a voz passiva analítica, certo? Composta pelo verbo ser, em qualquer tempo verbal, mais o particípio do verbo principal. E, além disso, outro fato muito importante é essa mudança do meu objeto, que era carro, passou a ser o sujeito da oração da ação verbal. E o meu sujeito, ele, passou a ser o objeto da ação, o objeto da minha oração, ok? Então, sempre que eu passo da voz ativa para a voz passiva, eu vou inverter a posição do meu sujeito e do meu objeto, certo? Bom, vamos fazer aqui alguns exercícios para que a gente possa pôr em prática essa nossa voz passiva analítica, ok? Estamos falando da analítica, formada pelo verbo ser mais participa do verbo principal. Vou colocar aqui para que vocês possam relembrar. Ser mais princípio. A ver? Agora sim. Bom, vamos lá. Graciela, o primeiro exemplo. Faça a leitura, por favor. Ele viu o programa. Isso. Temos aqui o verbo ver, ok? Quem é o sujeito desse verbo, Graciela? Quem pratica a ação verbal? A acción verbal. Isso ele, né? Ele é praticação verbal. Nós temos aí um exemplo de voz ativa e nós vamos transformar essa frase na voz passiva. Como vai ficar nesse caso? Seguindo esse modelo de ser mais particípio. Viu seu programa. Pronto, você utilizou a voz passiva sintética. Perfeito. Vou colocar esse exemplo. Viu-se o programa. Para a gente já comparar, ok? Nós não vamos trabalhar com ela nesse exercício, mas a gente já vai comparar. Muito bem, Graciela. Eu não esperava que vocês fossem utilizar essa, mas vamos lá. Viu-se o programa. Aqui eu tenho um exemplo de voz passiva sintética. Eu sintetizo toda a ação do verbo em um único verbo, certo? E essa sintetização, ela é construída por meio da minha partícula ser.
viu-se o programa. Esse viu-se, ele não deixa claro quem é o sujeito da ação verbal, mas ele deixa claro que esse programa, ele foi visto, certo? E é exatamente aí que nós vamos ter a nossa voz passiva analítica. É o programa foi visto, certo? Assim ficaria na voz passiva analítica. O programa, que era o meu objeto, torna-se sujeito da ação verbal, e ele, que era o meu sujeito, torna-se objeto. Então, existe essa mudança em relação à posição de cada um desses elementos dentro da frase. E a mudança também do nosso verbo, ok? O que era viu tornou-se visto, na voz passiva analítica, certo? Cindy, o segundo exemplo. O relatório foi leído pelo presidente da empresa. Isso, muito bem. Vamos lá. O relatório, pronto, foi, né? Agora, o verbo ler, ele apresenta o particípio regular, certo? Foi lido. Ele foi lido. Foi lido por quem? Pelo presidente ou pela presidente? O que nós temos antes da palavra presidente? Pela presidente. Exatamente. Eu vou colocar a palavra presidenta, certo? Nós já utilizamos a palavra presidenta no português para se referir a mulheres. Esqueci de colocar aqui, mas nós utilizamos. O relatório foi lido pela presidenta. Temos aqui um exemplo de voz passiva analítica. Se fosse voz passiva sintética, como ficaria? Assim como Graciela fez no primeiro exemplo. Leu-se o relatório. Sim, é exatamente isso. Leu-se o relatório. Agora, quem leu o relatório? Nós não sabemos, porque se leu-se, ele não traz nenhuma informação além desta, de que o relatório ele foi lido, ok? Helway, número 3, que não é número 3, mas é o terceiro exemplo. Helway, escuta. No. A ver, Nieves, terceiro exemplo, por favor. As tasas foram cobradas, Cobradas. cobradas, Isso. perdão, cobradas por eu. Isso. Aí a gente vai fazer um pequeno ajuste, certo? Esse eu, ele só pode funcionar como sujeito. Como complemento, nós vamos utilizar a palavra mim, ok? As Por taxas. mim. Isso, exato. As taxas. Não estava escrevendo? Agora sim. As taxas não foram cobradas. Não foram cobradas por quem? Por mim, certo? O eu só funciona como sujeito, ok? Como complemento, ele não deve ser utilizado, certo? Depois eu coloco. Próximo item. A ver, Maria Isabel. Os médicos. O problema foi diagnosticado pelos médicos. Isso, exatamente. O problema foi diagnosticado pelos médicos, certo? Muito bem. A contração de você está perfeita. Pelos médicos, isso mesmo. Disney. Próximo item. Qual, professor? Ainda não. Depois de os médicos.
Ainda não Ainda recebemos. não recebemos nenhuma informação. Nenhuma informação não recebemos. Nenhuma Pode ser? Não temos que fazer alguns cambios. Nenhuma informação. Vai ser o nosso sujeito. Aí nós temos o verbo receber que está no pretérito. A gente vai fazer a mesma coisa que nós fizemos nesses exemplos, certo? Nenhuma informação foi como é o Recebida. recebida, exatamente. Por quem? Esse recebemos, ele aponta para qual sujeito? Eu, você, ele, ela, ou nós, ou vocês, ou eles? Nós. Isso, então esse nós será o complemento, certo? Então, como é que fica juntando todas essas informações? Nenhuma informação. Nós. A ver, como pode ser? Nenhuma informação no começo. Nenhuma informação foi recebida por nós, certo? Ah, tá bom. Nenhuma, vamos lá. Nenhuma informação. Porque não sei como diminuir esto. Nenhuma informação foi recebida por nós. Pronto, é isso. Vou mostrar para vocês a resposta no próximo slide, porque não cabe aqui. Beleza. Moira, próximo item. Vocês entenderam? Vocês entenderam o problema quando leram a carta? A carta foi entendida? Vamos lá. Qual o nosso verbo que está destacado? Qual verbo está destacado? Ler ou entender? Entender. Isso, então a gente vai trabalhar com ele, certo? O que foi entendido? O problema ou a carta? O problema. Isso, então é o problema que vai lá para o começo. Então, o problema foi o quê? O problema foi entendido quando eles leram a carta. Isso, exatamente. Aí a gente vai só substituir esse você, esse eles por vocês, certo? O problema foi entendido quando vocês leram a carta. Pronto, perfeito. Esse daqui é um pouquinho mais complicado, porque nós temos dois verbos. Em todos os outros exemplos, a gente trabalhou apenas com o verbo, certo? Mas, de toda forma, a gente vai alterar apenas um desses verbos, que é o verbo entender, ok? Cindy, penúltimo item. A praia não foi visitada por ninguém hoje. Isso, exatamente. Hoje a praia não foi visitada por ninguém. Isso, perfeito, é isso mesmo. Esse hoje, que é um advérbio de tempo, ele pode aparecer no começo ou no final da frase, certo? Mas as duas formas que você apresentou estão ótimas. Ninguém visitou a praia hoje, a praia não foi visitada por ninguém hoje, ou hoje a praia não foi visitada por ninguém, certo? E o último exemplo, Nieves. David fez o Celpebras. O Celpebras foi uma conjugação de fazer, é verdade? Esse irregular, feito, foi feito. Feito. Exatamente. Vejam que aqui a gente vai trabalhar com o verbo fazer e o verbo ser. Eles vão ser muito parecidos, né? Davi fez o Celpebras, o Celpebras foi feito por Davi. Ou David, depende aí de como essa pessoa prefere ser chamada. David ou Davi. Ok, então em todos os exemplos nós utilizamos exclusivamente a voz passiva analítica, certo?
analítica formada pelo verbo ser mais o participo do verbo principal. E relembrando, quando a gente faz essa mudança para essa voz passiva, o que era sujeito torna-se objeto e o que era objeto torna-se sujeito. Sempre existe essa mudança, ok? E o tempo verbal pode ser, o verbo, na verdade, ele pode ficar em qualquer tempo verbal. Em todos os exemplos, a gente utilizou apenas o pretérito, mas poderia ser o presente, poderia ser o futuro, poderia ser qualquer tempo verbal, ok? Isso não importa, o importante é que seja o verbo ser, ok? Seguinte, vamos lá, que a gente tem um outro exercício, ainda com a voz passiva. Ok, aqui a gente vai trabalhar com a voz passiva analítica, verbo ser mais particípio. Em alguns momentos, a gente vai utilizar uma construção um pouco maior do que essa. E vocês vão observar em alguns desses exemplos, ok? Graciela, primeira frase. Olá, boa tarde. Fiz minha matrícula no curso ontem, mas o e-mail de confirmação não foi enviado. Isso, exatamente. Aqui a gente sabe que foi enviado por quê? Porque e-mail é uma palavra masculina, certo? E, além disso, nós temos esse fiz. Esse fiz, ele aponta para o pretérito. Então, a gente vai utilizar foi enviado, ok? Inclusive, há um marcador temporal ontem, indicando que essa ação pertence ao passado. Maria Isabel, próximo item. Fique tranquila, sua matrícula foi recebida. Em breve retornaremos. Isso, exatamente. Esse contexto dessa frase, ele não está tão específico, mas nós conseguimos entender que se trata de um passado também, ok? Foi recebida. Cindy, próximo item. Oi, bom dia. Vi no site dos Correios que a entrega do meu pacote foi realizada no sábado passado, mas não recebi nada. Isso, novamente pretérito, né? Foi realizada. Professor, tenho uma dúvida. Que Oi, pacote? pode falar. Pacote? Que pacote? Pacote. É como se for uma caja, ok? Para levar alguma coisa. Um pacote é qualquer tipo de entrega, um documento, enfim, o que eu enviar para uma pessoa pelos correios, eu vou chamar de pacote, seja ele qual for, ok? Tá bom, obrigada. Por nada. A ver o que passa. Ok. O exercício parou de funcionar. Vamos voltar para o número 3, certo? Nós estávamos nele. Vamos lá. Foi o 1, foi o 2, foi o 3. E agora será o número 4. Disney, número 4. Parece que seu pacote é retirada por uma pessoa chamada Maria de Souza. Será que é retirada no presente? Ou é uma ação passada? Foi retirado. Foi retirado. Isso foi, exatamente. Além de pacote ser uma palavra masculina, a gente está falando de um tempo passado, ok? Mas qual a questão dessa nossa questão de número 4? É o fato de que ela não está muito bem estruturada em relação ao tempo verbal, mas ainda assim a gente consegue entender que se trata de um passado, ok? Nieves, próximo item, 5. Quando eu era criança,
Os bolos de aniversário eram preparados pela minha avó. Isso, exatamente. Aqui a gente está falando de um pretérito, mas é o pretérito imperfeito. Vejam no começo da frase. Quando eu era criança, ok? E o pretérito imperfeito, nós vimos que ele é utilizado para falar de ações habituais. Então, a avó dessa menina tinha o hábito de preparar os bolos de aniversário. Graciela, 6. Os ingressos para o teatro foram distribuídas todas as sextas-feiras a partir das 14. Ok, vamos lá. Você falou foram, né? Será que é foram? Será que é pretérito? Vejam o final da nossa frase. Todas as sextas-feiras, a partir das 14 horas. O que esse todas traz em relação à frequência dessa ação? De que ela foi praticada no passado ou de que ela vem acontecendo no presente? O que vocês acham? Presente. Presente. Então, se é presente, qual desses a gente vai utilizar? São. São, exatamente, são distribuídos. Os ingressos são as entradas, ok? Cindy, número 7. A cartão de crédito foi enviada. Não, perdão. Vai ser enviada. Ai. Vai ser enviado para sua casa e chega em no máximo 15 dias. Isso, exatamente. Qual o problema dessa frase? É o verbo ir, certo? O verbo ir, ele aparece também nessa construção, ok? Então, em razão disso, a gente tem uma voz passiva que ela é um pouco diferente em relação às outras que nós já vimos. Mas, nós não vamos trabalhar detalhadamente com ela, certo? Mas saibam que isso pode acontecer. Ele vai ser enviado, o cartão de crédito vai ser enviado para a sua casa. Temos o verbo ir, o verbo ser e a palavra, que é o verbo enviado na sua forma particípio. Então, vai ser. É o futuro imediato sendo usado como voz passiva. Helwi, número 8. Oi, esta mesa está ocupada ou já foi reservada? Exatamente. Era para ser uma pergunta, né? Tá faltando aqui o ponto de interrogação. Foi reservada. Porque não me parece que esta pessoa está haciendo una afirmación, ¿no? Me parece una pregunta. A ver, Graciela. A compra foi feita em nome de Luiz Carlos da Silva. Isso, exatamente. Novamente, pretérito, mas ainda assim, a nossa frase ela não deixa um contexto muito claro que se trata de um pretérito, ok? Mas é pretérito, foi feito. Moira, último exemplo. A receita precisa foi assinada pelo médico? Será que foi? Temos um preciso aí. É assinada? Não, 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 não. Isso é outra coisa. Es parecido con este ejemplo. A ver dónde está. Aqui, é parecido com esse. Precisa ser assinada? Isso, exatamente. Aqui a gente tem uma espécie de um futuro imediato, que é formado pelo verbo precisar, junto com o verbo ser e junto com o verbo assinar, ok? Assinar é como firmar uma coisa, certo? A gente utiliza o verbo assinar no português. Então, precisa ser assinada.
Assinar é firmar? Isso, exatamente. Ah, ya, Firmar. ya. Aí o resultado desta firma é uma assinatura, certo? Seguimos. Bom, a voz ativa, a gente já falou um pouco sobre ela, porque, consequentemente, quando nós falamos dessa voz passiva, a gente precisa utilizar a voz ativa para poder entender essa passagem de uma voz para outra, ok? Mas, de um modo geral, o que é a voz ativa? Na voz ativa, eu tenho um sujeito que realiza a ação do verbo, certo? A voz verbal indica que o sujeito da oração pratica determinada ação. Exemplo: Liz pagou pelo nosso jantar ontem à noite. Liz é o nosso sujeito, pagou é a ação verbal. Então, a gente tem essa ordem direta: sujeito, verbo e complemento. Eu tenho um sujeito que ele é o agente dessa ação verbal. É ele quem pratica essa ação verbal. É por isso que nós chamamos de voz ativa, ok? Bem simples, não tem muito mistério, não. Agora a gente vai fazer uma diferenciação entre a voz ativa e a voz passiva. Lembrem-se, voz passiva é formada de duas formas. Partícula C, por exemplo, fez-se, comprou-se, bebeu-se, ou verbo ser mais o particípio do verbo principal. Foi comprado, foi feito, foi realizado, certo? E a voz ativa é diferente. É realizada, ou fulano realizou, ciclano realizou, beltrano realizou. Bom, sim, de primeiro exemplo. Base para pasiva. Gustavo venderá pedaços de bolo. Os pedaços de bolo serão vendidos pelo Gustavo. Isso, Por Gustavo. exatamente. Exato, por Gustavo. Melhor ainda. Já que a gente não tem nenhuma letra O, né, o nosso artigo definido, não há necessidade de fazer a contração pelo Gustavo. Por Gustavo é a forma mais adequada. Então, pedaços de bolo serão vendidos. Por que serão vendidos? Porque o verbo vender está no futuro. Venderá, ok? Então, muito bem, Cindy, perfeito. A ver. Esse nós vamos saltar, certo? Porque ele tem mais verbos do que nós utilizamos. O cliente tinha sido enganado pelo corretor. Vamos saltar esse e vamos trabalhar apenas com aqueles que têm dois verbos. Vai ser mais simples. A ver. Pronto. Graciela. Base para passiva. A professora passará uma atividade. Uma atividade foi passada pela professora. Isso. Tá quase tudo perfeito, Graciela. Agora, esse foi, a gente precisa ajustar. O verbo passar, ele tá em qual tempo? Ele tá no futuro, né? Se ele tá no futuro, a gente precisa fazer um pequeno ajuste. No lugar de foi, o verbo ser vai ficar em qual tempo verbal? Passará. Da mesma forma que passará. Será, certo? Será passada pela professora, ok? Uma atividade será passada pela professora, certo? Nós precisamos observar... onde está o meu lápis? Eu não encontro. Vou deixá-la para depois. Nós precisamos observar o tempo verbal, certo? Passará, ele está no futuro. Logo, quando nós fizermos essa mudança da voz ativa para a voz passiva, nós precisamos fazer essa mudança levando em consideração esse tempo verbal, certo? Apenas um detalhe, mas faz toda a diferença.
Agora é um exercício contrário. Nieves, a ver. Pase para ativa, os jugadores serão aplaudidos pela plateia. Não entendi muito bem de voz ativa, Carlos. Isso é a voz ativa. Nós vamos transformar essa voz passiva em voz ativa. Ok, entonces sería os plateia. A plateia. A plateia. Aí nós temos o verbo aplaudir. Qual será o futuro do presente do verbo aplaudir? A plateia aplaudiram. Aplaudirá. Aplaudirá. Isso. Aplaudirá quem? Por os jogadores. Este por não vamos utilizar ele por. A plateia aplaudirá os jogadores. Somente isso. Ok. Por que nós não vamos utilizar o por nesse caso? Porque o por, ele já está sendo utilizado em pela, certo? Aqui nós temos essa contração, por mais a. Os jogadores serão aplaudidos pela plateia. Os jogadores que se tornaram sujeitos dessa oração, eles vão se tornar objetos. Eu vou escrever essa frase, certo? Para a gente poder vê-la mais claro. Obrigado. Eu que agradeço por sua resposta. A plateia aplaudirá os jogadores. Ok? Plateia, sujeito. Tá errado isso aqui? Agora sim. A plateia, sujeito, aplaudirá ação verbal os jogadores. Os jogadores que eram sujeitos na voz passiva tornam-se objetos na voz ativa, ok? E a plateia, que era objeto, torna-se sujeito. Beleza? Professor, plateia são público ou Isso, espectadores? exatamente. Isso, público, os espectadores, é isso mesmo. Sim, você ia perguntar algo? Eu acho que você levantou a mão. Sim, professor. Eu poderia dizer a plateia aplaudirá aos jogadores? Sim, Ou poderia está falar errado? assim. Não, falando não está errado, mas escrevendo nós vamos utilizar apenas os, certo? Por quê? Porque o verbo aplaudir, ele é um verbo de complemento direto. O que isso significa? Isso significa que nós não vamos utilizar nenhuma preposição entre o verbo aplaudir e os seus complementos. É por isso que a gente vai utilizar apenas o artigo, ok? Aplaudirá quem? Os jogadores, certo? Entendido? Ok, entendido. Perfeito. É diferente, por exemplo, do verbo obedecer. Vou exemplificar. A plateia obedecerá. Os jogadores, não. O verbo obedecer é um verbo de complemento indireto. Isso significa que eu preciso unir o meu verbo ao complemento dos jogadores por meio da preposição. A plateia obedecerá aos jogadores, certo? Muito bem. Eliminar aqui. Pronto. Outra construção da voz passiva. Harry. Ok. A reforma foi feita pelo pedreiro.
pedreiro foi feita a reforma. Não, ainda tá com a voz passiva. A voz ativa é só um verbo. Vamos lá com calma. Veja, a reforma foi feita pelo pedreiro. A reforma, nessa voz passiva, ela é o sujeito da minha oração. Quando eu mudar para a voz passiva, para a voz ativa, a reforma ela vai tornar-se sujeito e vai ocupar a posição de pedreiro. E o pedreiro será o sujeito, certo? Mas para que eu faça essa mudança, eu preciso mudar o meu verbo. Esse foi feita, eu posso resumi-lo em qual verbo? No passado. E aí? O pedreiro, que é o meu sujeito, qual ação ele realizou? Vamos lá com calma. Vou escrever aqui, certo? Pedreiro. Pronto. O pedreiro, ele será o meu sujeito, ok? Porque eu estou mudando da voz passiva para a voz ativa. O pedreiro, qual ação verbal ele vai realizar? Me ajudem a complementar aqui. Como? Ficou a reforma. Não. Ainda está com dois verbos. A voz ativa é só um. Fez. Hizo. Não. Isso é espanhol, não? Fez. O pedreiro fez o quê? A reforma. A reforma. É só a gente complementar. Ai, reforma. E escrever a palavra complemento. Estava falando ela e escrevê-la. Pronto, é isso, certo? Vejam, o pedreiro tornou-se sujeito e a reforma tornou-se complemento, tornou-se o objeto da ação de fazer. E quando a gente tem a mudança desta voz ativa, do exemplo que nós acabamos de formar, nós vamos ter a mudança também dessa posição de cada um desses elementos, certo? Entendido, gente? Como nós chegamos a essa mudança, deu para entender? Sim. Ok. Então, vamos seguir aqui. Então, a reforma foi feita pelo pedreiro, o pedreiro fez a reforma. Por que fez? Porque nós temos o verbo fazer no pretérito, ok? Por isso que ele fez e não ele vai fazer. Ou ele fará, né, no futuro. Moira. Próximo item. O líquido foi derramado pela criança. A criança derramou o líquido. Perfeito. É isso mesmo, Moira, tá perfeito. A criança derramou o líquido. A criança, que era o nosso objeto, na voz ativa, ela torna-se o sujeito da ação verbal. E o líquido, que era o sujeito em foi derramado, ele torna-se o objeto em derramou, ok? Vou escrever aqui para que a gente possa visualizar esse seu exemplo. A criança Pronto. Foi isso que nós fizemos. A criança que ocupava a posição de objeto no primeiro exemplo torna-se sujeito no segundo exemplo. E o líquido que ocupava a posição de sujeito no primeiro exemplo torna-se objeto no segundo exemplo, ok? O objeto é o que vem após a ação verbal, certo? E o sujeito vem antes desse verbo. Isso na voz ativa, certo? Vamos lá. Seguir. A ver. Graciela. Frase para passiva. A diretora marcou uma reunião. Uma reunião foi marcada pela diretora. Isso, Graciela, perfeito. Uma reunião foi marcada por quem?
Pela diretora. Exatamente isso. Mudança de voz verbal, mudança de posição de cada um desses elementos, ok? Dos nossos sujeitos e dos nossos complementos. Maria Isabel. Pase para a passiva. O menino comeu o iogurte. O iogurte foi comido pelo menino? Isso, exato, perfeito. Isso também. O iogurte foi comido pelo menino. Temos aí essa mudança de posição de cada um desses nossos elementos, ok? Logo, eles terão funções diferentes. Vamos saltar esse item também, porque nós temos mais de um verbo e nós não vamos trabalhar com esse tipo de frase. Ok. Nieves. A janela foi quebrada pelo João? Isso, nós poderemos utilizar pelo João, mas como nós não temos nenhum artigo antes da palavra João, nós vamos utilizar preferencialmente somente o por, certo? Foi quebrada por João, ok? Faltam só 3. Vamos lá. Vamos ver. Beleza. Disney, próximo exemplo. Carol vende livro. Isso, exatamente. Carol vende livros. Exato. Por que a gente vai utilizar vende? Porque nós temos o verbo ser no presente. Livros são vendidos pela Carol. Se nós invertermos essa ordem, Carol vende livros. Ok? Perfeito. Vamos ver qual vai vir agora. Vamos ver. Esse daqui tem o verbo ter, né? No pretérito imperfeito. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Os garotos tinham quebrado o skate do colega de classe. Está na voz ativa e nós vamos colocar na voz passiva. Como é que a gente vai fazer isso? Me digam aí. Estávamos saltando até agora esses exemplos, mas a gente vai fazer um deles. Quem é o sujeito dessa ação verbal, dessa frase? Tu colega de classe? Os garotos. Isso. Nesta frase do exemplo são os garotos. Mas agora a gente vai inverter para a voz passiva. Então, quem será o sujeito agora? O skate do colega de classe, certo? Tudo isso vai ser o nosso sujeito. O skate do colega de classe. E a parte mais importante, que é a ação verbal seguida agora do nosso complemento. Como é que isso vai ficar? Esse tinham quebrado. Como é que vai ficar isso? Foi quebrado? Ok, nós poderíamos utilizar o foi quebrado. Mas vejam que a gente está simplesmente trocando tinham pelo foi. E a gente vai precisar fazer um outro ajuste, certo? Esse tinha, ele permanece. Só que agora ele vai para o singular. Por quê? Porque ele está diretamente relacionado a skate e não mais aos garotos. Garotos sim é plural, skate é singular. Então, o skate do colega de classe tinha sido quebrado por quem?
Pelos garotos. Pelos garotos, exato. Vejam que é uma frase um pouquinho mais complexa, né? Temos aqui esse tinha, esse sido e esse quebrado. Nós utilizamos todos os verbos de uma forma um pouco diferente. O tinha nós mantemos da mesma forma, a gente só mudou do plural para o singular, e esse sido do verbo ser, ele é utilizado no particípio, assim como a palavra quebrado, que já fazia parte da estrutura mesmo na voz ativa, ok? Vamos para o nosso último exemplo. Pronto. Helena comprou um carro. Como fica essa frase na voz passiva? O carro foi comprado por Helena. Carro sería O carro foi comprado por Helena. Exatamente. Por que a gente utiliza por Helena e não pela Helena? Porque não há nenhum artigo antes da palavra Helena, nesse exemplo, ok? O pelo a gente vai utilizar sempre que houver a preposição por seguida de um desses artigos. Artigo a, artigo o, artigo os ou artigo as no plural, certo? Muito bem, os exemplos de vocês ficaram ótimos. Gostei muito. E nós finalizamos falando da voz reflexiva, ok? Até o momento vamos recapitular. Voz ativa, eu tenho um sujeito que ele realiza a ação do verbo. Voz passiva, eu tenho uma pessoa que sofre a ação do verbo. E na voz reflexiva, eu vou ter a junção dessas duas coisas ao mesmo tempo, ok? Como assim? Eu tenho um sujeito da oração que, ao mesmo tempo que pratica essa ação expressa pelo verbo, ele também recebe a ação que é expressa pelo verbo. E isso de forma simultânea. Então, ao mesmo tempo que ele é sujeito, ele também é objeto da ação verbal. É por isso que a gente chama de reflexivo, porque é como se nós estivéssemos nos vendo em um espelho e nós estamos vendo a nós mesmos, ok? Por isso que nós chamamos reflexivos. E aqui, eis alguns exemplos. Olhei-me no espelho, cortei-me quando fazia o jantar, machucou-se todo naquele jogo de futebol. E eu quero que vocês percebam, principalmente, esse machucou-se. Por quê? Porque esse ser nós também utilizamos na voz passiva. E aqui nós não estamos falando de voz passiva. Estamos falando de voz reflexiva, ok? E qual é a diferença? Na voz passiva, eu tenho apenas um objeto que sofre uma ação do verbo. E na voz reflexiva, eu tenho objeto e sujeito sendo uma mesma pessoa. E é exatamente isso que acontece no verbo machucou-se, que é como ferir-se, ok? Machucou-se todo naquele jogo de futebol. Ou seja, a pessoa que praticou a ação de machucar, de ferir, ela feriu a si mesma. É por isso que, nesse exemplo, nós temos uma voz reflexiva. Olhei-me no espelho. A mesmíssima coisa. Eu pratiquei a ação de olhar e eu sofri essa ação de olhar, porque eu olhei para mim mesmo. E cortei-me quando fazia o jantar. A mesma coisa. Eu pratiquei a ação de cortar e eu sofri a ação de cortar. Eu fui vítima dessa ação, ok? E eu quero que vocês observem o seguinte também. Quando nós falamos da voz reflexiva, obrigatoriamente, nós vamos utilizar esses pronomes reflexivos, certo? Que nós trabalhamos com eles quando falamos dos pronomes de complemento. São praticamente os mesmos. Para eu, nós vamos utilizar o me. Então, eu me olhei. Olhei-me no espelho. Ele, ela e você. Olhou-se. Olhou-se no espelho, certo? Para ele, ela e você. Nós, nos. Olhamos-nos no espelho. Nos olhamos no espelho. E vocês, eles e elas, no plural, nós seguimos utilizando o se. Olharam-se no espelho. A única mudança é em relação ao verbo, certo? O verbo, ele também deve ser alterado
de acordo com o sujeito que sofre e pratica a ação. Não basta somente mudar a partícula. Nós temos que conjugar o verbo de acordo com o sujeito, ok? E nós vamos para o nosso último exercício. Quero que vocês identifiquem em quais itens nós temos a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Primeiro item, Cindy, que voz nós temos aí nesse exemplo? A mulher se atirou do prédio. É a voz ativa. Voz ativa? Vamos lá. A mulher se atirou do prédio. Temos aqui o verbo atirar, que é a mesma coisa de lançar, certo? Veja, o que nós temos antes do verbo atirar? Temos o ser. Esse ser, ele indica que essa mulher atirou a uma outra pessoa ou ela atirou a si mesma? A si mesma. Reflexiva. Exatamente, então ela é reflexiva, certo? Eu não consigo pegar o meu lápis aqui nos materiais. Não sei o que é isso. Vou deixar para depois. Então, voz reflexiva. Por quê? Porque a mulher, ela pratica a ação de atirar e ela atira a si mesma, certo? Letra B, Harry. Que voz nós temos aqui? O boi foi morto. É ativa? Ativa, será que é ativa? Temos aqui o verbo ser e o particípio do verbo morrer. Isso nos aponta para qual voz? Passiva. Isso, exatamente. Voz passiva, certo? Se fosse voz ativa, seria diferente. Seria, por exemplo, o homem matou o boi, certo? Esse boi, ele seria aí o nosso objeto da ação verbal. Mas nesse caso ele não é. Ele está funcionando como sujeito, ok? Letra C, Nieves. A menina se feriu com uma faca, perdão. É voz reflexiva. Isso, a mesma coisa. Assim como o item A, o item C, ele aponta para essa voz reflexiva. Essa menina, ela se feriu com a faca. Ao mesmo tempo que ela praticou essa ação, ela machucou-se a si mesma. Ela feriu-se a si mesma, certo? Letra D, Graciela. Tranquei todos no quarto. Reflexiva? Reflexiva, será? Nós temos aí alguma partícula, C, me, ou não? Não. É passiva. Não, tá um pouco espassiva. É ativa? Ativa, exatamente. E por que ativa? Porque nós temos aqui o verbo, certo? O meu sujeito, ele está implícito. Por quê? Porque ele não aparece aqui, eu não tenho um eu. Mas o eu, ele fica subentendido nessa ação verbal. Então, eu tranquei, eu pratiquei a ação de trancar, mas não fui eu que sofri essa ação. Quem sofreu a ação de trancar? Esse todos, ok? Que é composto aí, que é representado por esse nosso pronome indefinido. Então, eu tranquei todos no quarto, voz ativa, certo? Letra E, Maria Isabel. Ela se vestiu apressada. Voz reflexiva? Reflexiva também. Até o momento, a gente trabalhou apenas com reflexiva, utilizando a partícula C, tudo voltado para ele ou para ela. Nesse caso, foi somente ela, né, até o momento. Mas vestiu-se é um exemplo também de voz reflexiva. Ao mesmo tempo que ela pratica a ação de vestir, ela sofre essa ação. Ela
veste-se a si mesma, ok? E a letra F, a gente vai contrastá-la com a letra D, para que a gente consiga observar essa diferença da voz ativa para a voz reflexiva, ok? Tranquei-me no quarto. Quem eu tranquei? A mim mesmo. Eu realizei a ação de trancar e eu fui o objeto dessa ação verbal ao mesmo tempo. Então, tranquei-me, voz reflexiva, certo? Sim, de letra G. Barbeio-me diariamente. Voz reflexiva. Isso é a mesmíssima coisa. Normalmente, nós vamos utilizar a voz reflexiva quando nós falamos de ações diárias, certo? Barbear-se, banhar-se, maquiar-se. É muito comum que a gente encontre essa voz reflexiva para falar de ações do cotidiano. Um exemplo disso é o próprio verbo barbear, ok? E o item H, para todos nós. Sou barbeado diariamente. Que voz nós temos aí? Como, Harry? Podem falar. Eu ouvi, mas não ouvi muito bem. Parece ativa. Ativa. Quem é o sujeito dessa ação? É passiva, exatamente. Procurem o sujeito. O sujeito nós não temos, né? Ele está meio que oculto. Seria o eu. Eu sou barbeado diariamente. É uma voz passiva, certo? Nós temos aqui o verbo ser, seguido do particípio do verbo barbear, que é o nosso verbo principal. Então, voz passiva, certo? Todos os itens que a gente utilizou a voz passiva, nós utilizamos apenas a passiva analítica, formada pelo verbo ser mais o verbo, mais o particípio do verbo principal. Se fosse a voz passiva sintética, seria barbeou-se diariamente, ou barbeia-se diariamente, sem apontar para nenhuma pessoa em específico, certo? O que nós temos aqui? Temos mais um exercício. Professor, Sim, pode colocar aí que boi, feriu, vaca. Sí, claro. A ver, o boi es el buey, ¿cierto? El animal, ¿dale? La faca es el cuchillo, ¿dale? De la cocina. Y la otra palabra, ¿cuál era? Feriu. Es como herida, la herida, de herir, certo? A gente vai só trocar o F pelo H, ok? Boy es el dueño de la mascota, digamos, del animal. ¿Sí? No, es el buey. Buey. Eso, ya. Exacto. Ya. El Ok, buey. gracias. Por nada. A ver, ¿más alguna pergunta? Não? Vale. Agora sim a gente vai para o nosso último exercício, certo? Eu trouxe esse último exercício de propósito, para que a gente possa observar a diferença da voz passiva sintética e da voz reflexiva, porque em ambas nós podemos utilizar a partícula ser, ok? E nesse exemplo, a gente tem apenas 2 itens que apresentam a voz reflexiva. Em todos os outros, nós temos a voz passiva sintética, certo? No item A, que tipo de voz nós temos aqui? Voz passiva, sintética ou voz reflexiva? Deitou-se assim que anoiteceu. Reflexiva. Isso, é reflexiva. E por que é reflexiva? Por esse ser complementário ao verbo deito. Isso, exatamente. Aqui nós temos a ideia de uma pessoa que praticou a ação de deitar e ela praticou essa ação sobre ela mesma. Então, ela é sujeito e, ao mesmo tempo, objeto dessa ação verbal, ok? Letra B. Nunca se está salvo.
Pasiva. Pasiva. Isso, não chega nem a ser voz passiva, certo? Por quê? Porque nós não temos relação direta com um determinado verbo, ok? Temos aqui o verbo estar, mas é como se não houvesse uma relação com esse verbo, certo? Nunca se está salvo. É uma ideia geral, ok? Não necessariamente é uma voz verbal expressa aqui, certo? É só uma ideia. H. Sonha-se com fama e dinheiro. Passiva. Voz passiva? Isso. Por que não é voz reflexiva? Por que não seria um exemplo de voz reflexiva? Sonha-se com fama e dinheiro. Porque no es un verbo, es una negación, un adverbio de negación. Na letra C, verbo de negação. Já hablando de la C, ¿vale? Sonha-se com fama e dinheiro. Nesse exemplo, por que essa voz verbal ela não é reflexiva, mas sim voz passiva? Eu tenho um sujeito nessa oração, explícito ou não? Não. Eu não tenho, né? Mesmo que eu não tenha esse sujeito, eu tenho um objeto da ação verbal, que é fama e dinheiro, certo? Então, fama e dinheiro são sonhados. Nós poderíamos passar para a voz passiva analítica dessa forma, ok? Então, a ação de sonhar, ela é praticada por um sujeito que nós não sabemos qual é, porque ele não é identificado, mas o objeto dessa ação verbal é fama e dinheiro. Eu não sonho comigo mesmo nesse exemplo. Eu sonho com outra coisa que é fama e dinheiro. Então, como o sujeito e o objeto, que é o complemento, não são a mesma coisa, nós entendemos que não se trata de uma voz reflexiva. Se trata de uma voz passiva, ok? D. Vende-se casa. Também passiva. Exatamente, é voz passiva. E nós podemos traduzir para a voz passiva analítica, que seria casa é vendida, certo? Então é voz passiva. E vestiu-se e saiu. Reflexiva. Totalmente reflexiva, certo? Então, os nossos dois únicos itens que apresentam voz reflexiva é deitou-se e o item é vestiu-se, certo? No A, nós temos essa voz passiva, reflexiva, perdão, a voz reflexiva por meio dessa partícula C, ok? E nela eu entendo que uma pessoa, que pode ser ele, pode ser ela ou pode ser você, se deitou assim que anoiteceu. Mas eu não tenho esse sujeito de forma explícita. Mas eu consigo perceber, por meio da conjugação verbal, deitou, que pode ser ele, pode ser ela ou pode ser você, certo? A mesma coisa no item E. Eu não sei quem é o sujeito, mas a minha ação verbal vestiu, ela só aponta para ele, ela ou você, certo? Vamos fazer esses itens também. Eu não havia lembrado dessa atividade, mas a gente vai fazer para finalizar, certo? Bom, use os verbos em destaque nos tempos simples da voz passiva, certo? Qual é o tempo simples da voz passiva? É a voz passiva sintética, certo? Que é formado pela partícula C, ok? Nós vamos utilizar o C. Então, vamos lá. No item A, o automóvel comprar em 2011. Em 2019, esse verbo comprar, como nós podemos reescrever essa frase de forma a utilizar essa voz
passiva com a partícula C? Comprou-se. Isso, comprou-se o quê? O automóvel em 2019, certo? E aqui a gente pode pensar em qualquer tempo verbal, certo? Nesse primeiro exemplo, né? Nesse primeiro exemplo, a gente vai pensar só no pretérito. Eu percebi o 2019 agora. Então, muito bem, Cíntia, comprou-se no pretérito. E não no futuro, né? Já passou. Pronto, vou deixar só o comprou-se. Tempo verbal pretérito e o nosso C permanece da mesma forma. Letra B. A nota fiscal enviará ao destinatário somente amanhã. Já temos aqui um marcador temporal amanhã. Como é que vai ficar isso? Temos aí um futuro. E aí, qual é o futuro do verbo enviar? Futuro do presente. Vocês lembram? Enviará. Isso, Réu, exatamente. Mas o que acontece, gente? Vocês lembram que nós falamos de ênclise, mesóclise e próclise? Esse daqui é um caso de mesóclise, certo? Quando nós vamos utilizar a partícula C no meio do verbo. E por que isso vai acontecer? Porque nós estamos falando do futuro do presente. E se nós formos utilizar esse C, nós precisamos adequá-lo a essa forma verbal, que vai ficar dessa forma. Enviar, enviar-se-á, enviar-se-á a nota fiscal ao destinatário somente amanhã, ok? Então, esse C que ficaria no final, como nós estamos tratando de um verbo pertencente ao futuro do presente, nós vamos ter que colocá-lo no meio do nosso verbo, ok? Mas isso aqui não é utilizado atualmente não, tá bom? Nós vamos preferencialmente fazer isso aqui. Será enviado. Então, a gente vai ter que substituir essa nossa voz passiva sintética por essa voz passiva analítica. O verbo ser mais o particípio do verbo principal, ok? Será enviada, né? Que é a nota fiscal. Letra C. Os fregueses enganar pelo comerciante quando vão à loja. E aí temos o verbo enganar. Como é que fica? Enganar-se os fregueses. Novamente, Cindy, por favor. Enganar-se os fregueses pelo Isso. comerciante. Engana-se. Engana-se. Vai ficar assim, certo? Engana-se os fregueses quando vão à loja, certo? O comerciante, que é o nosso sujeito, ele vai meio que sumir nessas frases. A mesma coisa fica com os outros itens, certo? Porque a gente está falando aqui da nossa voz passiva sintética, com o uso do C. Quando nós utilizamos o C, o nosso sujeito ele fica indeterminado. É por isso que essa partícula também é chamada de partícula de indeterminação do sujeito, certo? Então, engana-se os fregueses quando eles vão à loja, certo? Por que engana-se? Porque nós estamos falando de uma ação no presente. Eu falo, vão à loja. Estou falando de uma coisa que acontece no presente. Logo, o verbo enganar fica no presente também, ok? E o item D, as frutas comprar pelas donas de casa, quando elas vão à feira. Uma outra ação no presente. Tem uma primeira pergunta. Quem realiza a ação verbal de comprar? De acordo com o nosso exemplo. Donas
de casa. Exatamente. Se são as donas de casa que praticam a ação, o verbo comprar ele será conjugado com essas pessoas, né? Então, compram-se as frutas quando vão à feira. Compram-se quem? Nós não sabemos porque esse se ele indetermina o nosso sujeito, ok? Então, normalmente, nós vamos utilizar essa voz passiva sintética quando nós queremos indeterminar o sujeito. Quando eu quero demonstrar que eu não sei quem é a pessoa que praticou a ação verbal, ou quando eu não quero mostrar quem é essa pessoa. Foi exatamente isso que aconteceu nesses exemplos, certo? Então, comprou-se o automóvel em 2019, enviar-se-á a nota fiscal ao destinatário somente amanhã, engana-se os fregueses quando eles ou quando estes vão à loja, compram-se frutas quando vão à feira, ok? O sujeito ele fica totalmente indeterminado, então nós não conseguimos identificá-lo por meio do uso desse se, certo? Perguntas? Dúvidas? Oh, ok, vou apagar, tá? O que eu escrevi. E creio que a resposta está aqui ao lado. Isso, ela está. Aqui a gente utilizou a voz passiva analítica, mas no exemplo a gente fez a sintética. Podemos usar as duas, certo? Não tem nenhum problema. Vamos fazer isso depois. Ok, a gente vai finalizando por aqui, certo? Os outros exercícios que nós temos aqui, eu vou deixar para que vocês possam fazer em casa. Nós temos as respostas ao lado, mas vocês podem tentar fazê-los sem olhar a resposta inicialmente e ver no final só para confirmar, ok? Quando eu mandar para vocês, eu vou mudar a ordem das respostas, para vocês não as encontrarem tão facilmente. Então, para a nossa chamada de hoje, minha gente, um item essencial, um item que sempre acompanha vocês. Não pode ser o celular, tem que ser outra coisa. Uma coisa que cause aí curiosidade nos colegas. Espera ver, sextou, né? Hoje é sexta-feira, que coisa boa. 19. A ver, Cindy. Meus fones de ouvido. Perfeito, uma boa colocação. Eu sempre estou com os meus também, para dar aula e para não dar aula também. Só não ando com eles no meio da rua, porque eu não consigo perceber o movimento à minha volta. Graciela. Meu colar. Ah, seu colar. Esse é muito importante, né? Maria Isabel. Meu chaveiro e San Benito. Ok. Moira. Sugo detox. Ah, um suco detox? Certo. Nieves. Meu cargador de celular. Ah, seu carregador de celular. Ah, o carregador ainda pode, né? O celular não. Ok. Jessênia. Meu café. É o café. Sempre o café, né? Harry. Meu óculos de sol. Óculos de sol. Faz muito sol, Harry, onde você mora. E Disney. Meu medicamento. Ah, seus medicamentos. Isso, medicamento. Exato. Ou remédios. Dá igual. Tá bom. Ok, minha gente, é isso. A gente fica por aqui, certo? Um bom final de semana e aproveitem. Tchau, tchau. E até segunda-feira.
Até segunda, professora. Tchau, tchau.